Mês de junho acabou. Entramos oficialmente no mês de julho, mês do meu aniversário. Ainda não fiz o vídeo com os lidos do mês que passou. Vou fazer. Mas eu tava vendo aqui agora há pouco uns vídeos de algumas pessoas que falam sobre livro, e eu vi um vídeo muito interessante que até conversa de certa forma com o último vídeo que eu coloquei aqui no canal, que eu falei sobre a resenha da Bíblia. Bom, existe um consenso entre as pessoas que estudaram de alguma forma a literatura enquanto uma disciplina, enquanto ciência, né? Enquanto a ciência do fazer literário, de que a Bíblia, ela exerce uma certa influência na literatura ocidental, na literatura que nós consumimos no nosso fazer. E então foi assistindo esse vídeo, eu vou deixar depois aqui no vídeo mesmo o título, o nome do canal, né? E essa influenciadora, ela aproveitou essa ideia, esse ensejo, para fazer um vídeo onde ela apresentou livros que ela leu e que vai ler, que de certa forma estão ligados, né, pelo menos no campo das ideias, aos textos da Bíblia. E aí, né, coisa boa a gente copia, coisa ruim a gente joga para escanteio. E aí eu aproveitei a ideia dela para fazer também o meu vídeo com livros que eu li que de certa forma estão ligados a algum contexto bíblico. Não vai ser por ordem de leitura, vai ser simplesmente o livro. Vou apresentar o livro na ordem em que ele aparece, né? Na ordem que eu botei aqui na minha pilha. Não serão todos, serão alguns, porque senão o vídeo vai ficar muito gigante. E é isso. Então vamos ao que interessa. O primeiro livro, então, será este aqui, O Testamento de Judas, de Peter Greenaway, pela editora Arte Nova, uma novela de mistério e fascínio. Ele foi traduzido por Marina Viriato de Medeiros. Nesse livro aqui o autor vai nos fazer questionar a premissa de que e se Judas não tivesse sido o traidor, né? Então ele nos apresenta aqui uma outra vertente em que o apóstolo Pedro é o traidor e que Judas, na verdade, foi a única pessoa que entendeu a mensagem do Evangelho e por causa disso foi tomado como traidor. Aqui, 20 séculos depois da história que mudou os destinos da humanidade, um arqueólogo inglês descobre no deserto de Israel um documento que poderia destruir todos os alicerces
do cristianismo, Testamento de Judas Iscariotes. É preciso a todo custo que o manuscrito milenar não seja divulgado. Numa trama policial eletrizante, cria aqui um dos mais envolventes romances do nosso tempo, em que um fato histórico é vivido com realismo e na qual desfilam figuras maquiavélicas e astuciosas, caminhando para um clímax inesperado e inesquecível. Ao lado do vívido renascimento da figura de Judas, como revolucionário apaixonado e fiel a um ideal. O conflito do homem moderno e dos interesses implacáveis da luta pelo poder. O Testamento de Judas é um livro apaixonante e irresistível. O outro livro, que eu li também tem pouco tempo, e vai entrar, tá na minha lista de um dos melhores livros de 2026, é esse aqui, Sede, de Amélie Nothomb, pela editora Tusquets, e quem fez a tradução foi Gisela Bergonzoni. Nesse livro aqui a autora vai nos fazer ver Jesus do ponto de vista simplesmente humano, sem a questão divina. Em sua cela, Jesus aguarda o dia seguinte, quando será crucificado. Nesses últimos momentos de sua vida como homem, lembra-se de detalhes do julgamento pelo qual acaba de passar. Recorda-se ironicamente dos depoimentos daqueles que foram agraciados por seus milagres, mas que agora já não veem neles tanta vantagem assim. Há a mãe que, tendo o filho curado de uma doença mortal, reclama que Jesus não tenha aproveitado para curar seu temperamento tão difícil, ou do casal de noivos em cuja festa de casamento Jesus transformou água em vinho. Acusam-no de esperar muito tempo. Fomos ridicularizados por termos servido primeiro o vinho mediano. Sem conseguir dormir, o Nazareno lembra-se também de como chegou até ali e confessa ter medo da morte, sobretudo da crucificação. Reflete sobre os 3 pilares da humanidade, aqueles que resumem o sentido de encarnar e ser humano: amor, amar, morrer e ter sede. Todo ser humano tem sede. E é a partir dessa sede que Jesus tem que a autora nos aproximar do Jesus homem, do Jesus sem a parte divina. O outro livro, esse aqui eu não li ainda, mas pretendo ler, em algum momento eu vou ler, que também trata de uma temática do ponto de vista da Bíblia, em especial do Novo Testamento, né, os 3, esse terceiro aqui, os 2 primeiros e esse daqui, também está intimamente ligado ao Novo Testamento, de Taylor Caldwell e de Jess Steen, Eu, Judas. Quem traduziu, vamos ver se tem aqui. Luísa Machado da Costa. Isso aqui é uma edição do Círculo do Livro. Não posso falar muito sobre esse livro porque ainda não fiz a leitura, mas este também é um outro livro que está intimamente ligado à Bíblia. O outro livro, esse aqui é um livro bastante polêmico, muito polêmico num grau superlativo absoluto, que é de Nikos Kazantzakis, A Última Tentação de Cristo, também pelo Círculo do Livro. Ainda não fiz a leitura. Deixa eu ver aqui quem fez a tradução. Valdeia Barcelos e Rose Nami Epsinga. Tá aqui também, ó. É um pequeno calhamaço. Os outros 2 livros que eu vou apresentar também são... Ainda não fiz a leitura. Tá na lista de livros para ler, que é O Grande Amigo de Deus
que é a história do apóstolo São Paulo, ou do apóstolo Paulo, pela editora Record, ou Record. A tradução é de Otávio Alves Velho e José Sanches. E o outro livro, também da mesma série, e da mesma autora, Médico de Homens e de Almas, a história de São Lucas. Também da editora Record. E a tradução é de Aidano Arruda. Ainda comprei e ainda não fiz a leitura. O próximo livro, ele não é necessariamente um livro que esteja, né, voltado para uma questão cristã, mas ele fala também do desenvolvimento da igreja nos primeiros anos, assim, logo após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Foi escrito por Mika Waltari, que é um autor que eu tenho assim um grande apreço, amo de paixão, por causa da maneira como ele escreve. Esse aqui é pela editora Garnier. Deixa eu ver aqui quem fez a tradução. José Laurêncio de Melo é quem fez a tradução, e é o romano, Mika Waltari. Aqui nós vamos acompanhar... Deixa eu procurar aqui o nome da pessoa, que eu já não lembro mais, porque eu já li tem um tempo. É Minuto Manimiliano. Ele é um romano. E nós vamos acompanhar a história dele aqui. Nesse livro nós vamos nos encontrar com Nero. Não um Nero tirando o doido da cabeça. Pelo menos não a princípio. Vamos encontrar aqui um Nero idealista que só quer reconstruir, né, o Império Romano. Ele só quer fazer com que o Império Romano se torne grande de novo. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, nós vamos encontrar Priscila e Áquila, que são mencionados no Novo Testamento. Nós vamos ver aqui o momento em que Roma pega fogo, em que Nero bota fogo em Roma. Só que não está dizendo que foi Nero que colocou, eles vão procurar um culpado para a história. É um livro que fala mais sobre o Império Romano do que sobre a Igreja Cristã em formação. Porém, nós vamos encontrar aqui os apóstolos Paulo, o apóstolo Pedro, Priscila, Áquila e todo aquele fazer cristão ali do começo da história da Igreja. O outro livro também é de Mika Waltari, li esse ano, e é pela editora Itatiaia, e a tradução é de Regina Regis Junqueira, que é O Segredo do Reino, nessa ediçãozinha aqui. A capa de folha branca, tarará. Nós vamos acompanhar, é um livro epistolar. Nós vamos acompanhar a história de um jovem romano que ele está apaixonado e ele está tentando fugir dessa paixão, porque essa mulher é casada. E ele vai para Alexandria. Em Alexandria ele é instruído, ele consegue um professor de origem judaica que vai iniciar ele ali na filosofia judaica. E então, em um determinado momento, ele resolve deixar Alexandria e partir para Jerusalém para tentar entender de perto a história do povo judeu. Só que ele vai chegar lá num momento de divisão de águas da história da humanidade. Ele vai chegar lá e vai ver Jesus crucificado. E a partir dali, a vida dele toma outro rumo, porque ele vai perseguir esse reino, né? O segredo do reino. Ele começa a perseguir
perseguir no bom sentido, não no mau sentido, né? Não numa perseguição do tipo para acabar com o movimento do caminho, como a igreja era chamada no começo. Ele vai começar a perseguir esse ideal, ele quer entender o que é esse reino que Jesus veio pregar na Terra, né? Aonde está esse reino? E como esse reino pode mudar a história da humanidade. É um livro também fácil de ler, facílimo. É um livro muito interessante que prende a atenção. De todos os livros aqui que eu falei, que eu li, prende muito a atenção. E para encerrar, né, esse vídeo, temos um autor brasileiro. Certamente devemos ter outros autores brasileiros. Para encerrar não, desculpa, que ainda tem um outro livro ainda. Então tem esse autor brasileiro, que é Machado de Assis. Esse aqui é pela editora Martin Claret, que é Esaú e Jacó. Esaú e Jacó já é Antigo Testamento, né? Quem tem um pouco de conhecimento da Bíblia, até quem não tem um pouco de conhecimento da Bíblia, sabe a história de Esaú e de Jacó. Jacó é o que passou a perna no Esaú. Passou a perna, vamos dizer assim, passou a perna, porque na própria Bíblia se entende que Jacó era uma espécie de trapaceiro. E aqui nós vamos acompanhar então a história de Esaú e Jacó. Errei, desculpa. Nós vamos acompanhar a história de Pedro e de Paulo, que também faz alusão aos apóstolos Pedro e Paulo, porque quem conhece o Novo Testamento sabe que Pedro e Paulo, em um determinado momento da história do cristianismo, eles se chocaram, né? As ideias deles bateram de frente uma com a outra, porque Paulo pregava a não circuncisão, né? A não necessidade de um cristão neófito ser circuncidado. Já Pedro achava que todo mundo que se convertia ao evangelho, ao cristianismo, tinha que ser circuncidado. E por causa disso os dois resolveram... houve um choque de ideias. Mas aqui nessa história então nós temos esses dois irmãos gêmeos, esses gêmeos, Pedro e Paulo, e a questão aqui é mais política do que religiosa, né? De um lado está o irmão que é republicano, do outro lado está o irmão que é monarquista, e no meio está a Flora, que representa a nação brasileira de certa forma. O outro livro, eu vou pegar aqui, tá aqui na minha frente. Já volto, calma aí. Voltei. Esse aqui, da Martin Claret, que é Crime e Castigo, do senhor Fyodor Dostoiévski. Ele foi traduzido por Oleg Almeida. Nesse livro aqui, eu ainda não li, mas tem assim uma ideia. Em um determinado capítulo, nós vamos fazer assim uma espécie de leitura da carta. Nós vamos fazer uma espécie de leitura de uma passagem do Evangelho onde Jesus ressuscita Lázaro, né? Depois de 4 dias, Jesus ressuscita Lázaro, que também é uma história que é conhecida, creio que universalmente. Ainda não fiz a leitura, então não posso falar muito sobre a história do livro. Bem, esses são os livros que eu tenho por aqui por perto, que eu consegui identificar assim de pronto, que estão intimamente. Tem a Divina Comédia também, eu tenho ali em cima também a Divina Comédia, que é uma espécie de uma explicação, entre muitas aspas, do céu, do inferno e do purgatório, embora eu não acredite no purgatório. Mas tem a Divina Comédia,
Eu creio que a maioria dos textos literários fora da Bíblia são, na sua maioria, baseados no pensamento judaico-cristão ocidental. Embora essa ideia de judaico-cristão também seja muito debatível, né? Mas é isso. E aí passo a bola para quem assistir esse vídeo. Quais livros que você tem na sua estante? Quais livros que você leu que fazem uma alusão direta ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento, ou a algum outro livro de caráter religioso que você acha importante mencionar para quem quiser também ter a oportunidade de ler. É isso. Para a semana sai o vídeo dos lidos do mês de junho. E vai ter um que eu li em maio que eu esqueci de falar, e eu vou falar agora no mês de junho. E eu vou ficando por aqui. Se vocês gostarem, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar, vocês podem comentar. Estejam livres. Até o próximo vídeo. Fui!